A partir desse momento, estamos iniciando mais uma aula de história. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade a esses conteúdos que a gente abordou no início da semana, que vem falando justamente sobre a sociedade brasileira no período colonial. Na aula de hoje, nós vamos trazer um breve resumo com algumas características que marcaram a sociedade brasileira nesse período e também algumas atividades econômicas que foram desenvolvidas durante o Brasil colonial. Então assista esse vídeo até o final, que ele pode ser de grande ajuda para fortalecer os seus conhecimentos sobre esses conteúdos. Uma das primeiras indagações que surgem na nossa cabeça quando abordamos esse tema é: mas afinal de contas, como era a sociedade brasileira no período colonial? A população brasileira era formada por brancos, havia também os nativos, os negros, africanos, escravizados e também os mestiços. A sociedade colonial brasileira foi constituída em um modelo patriarcal, ou seja, o homem não era somente o chefe da família, mas também era considerado o dono praticamente de tudo. Outra pergunta que surge é: quais produtos foram explorados no Brasil no período colonial? Em resumo, nós podemos citar que as principais atividades desenvolvidas nesse período foram a exploração do pau-brasil. Houve também a exploração das chamadas drogas do sertão, principalmente na região da Amazônia, a exploração da cana-de-açúcar, a exploração da mineração e também a pecuária. Sobre o pau-brasil, de início, o pau-brasil foi o principal produto explorado pelos portugueses. Sua tinta avermelhada, usada para tingimentos de tecidos, e também a boa qualidade de sua madeira tinha boa receptividade no mercado europeu. Os nativos eram a mão de obra usada na extração das toras de madeira e também no transporte até as embarcações dos portugueses. Em troca desse serviço, eles recebiam objetos como faca, facões, espelhos, entre outros objetos. Essa primeira relação de trabalho entre portugueses e nativos brasileiros recebeu o nome de escambo. Depois do pau-brasil, qual produto ganhou destaque no Brasil colonial? Nós podemos afirmar que foi a cana-de-açúcar. A sociedade colonialista era totalmente escravista e a economia latifundiária era baseada na monocultura. A cana-de-açúcar ocupava o posto de produto mais produzido, sendo considerado o carro-chefe das grandes propriedades. Como o dinheiro girava em torno da produção agrícola, a maior parte da população se concentrava na zona rural. Os maiores cargos políticos eram ocupados pelos senhores de engenhos, os coronéis, que eram também donos de escravos. Um ponto importante a ser destacado é que a pecuária se desenvolveu inicialmente em torno dos engenhos de cana-de-açúcar. O gado criado nesses locais era utilizado na alimentação, na produção de couro para utensílios de trabalho e trabalho doméstico, além de serem utilizados também na tração animal, nos trabalhos para a obtenção do açúcar. Com a expansão das lavouras de cana-de-açúcar ao redor dos engenhos, era necessário encontrar pastagens cada vez mais distantes para a criação do gado. Para encontrar esses ambientes, os vaqueiros começaram a ganhar destaques, já que eles partiram para o sertão, ou seja, para explorar o interior do território brasileiro. Dessa forma, a pecuária contribuiu enormemente para o povoamento da região interiorana do Brasil. Os historiadores, inclusive, afirmam que a criação do gado teve grande importância para o povoamento do Nordeste brasileiro, da nossa região que nós habitamos na atualidade. Além da exploração da cana-de-açúcar, a mineração também teve o seu espaço no Brasil colonial. Mas, ao contrário das atividades que ocupavam o meio rural, os mineradores eles viviam no meio urbano e eram menos aristocráticos e podemos até afirmar que intelectualmente mais evoluídos.
Era comum no século XVIII uma pessoa ser um grande minerador e também um grande latifundiário ao mesmo tempo. Portanto, a camada socialmente dominante era mais diversificada, ocupada por donos de escravos, grandes comerciantes e burocratas. Nesta época, houve o surgimento de novas profissões, como artesãos, pequenos comerciantes, intelectuais, e estes habitavam as cidades. Houve, de certa forma, uma migração de mão de obra do campo para as minas, e os escravos começaram a ser explorados em uma nova área. Uma pergunta que surge é: e as condições de trabalho dos escravos? Como era nas minas? Será que eram condições melhores do que na lavoura da cana-de-açúcar? Podemos afirmar que eram ainda piores no meio da mineração, pois os negros eles desempenhavam suas funções em meio a situações precárias. Eles trabalhavam em meio à água ou atolados no barro no interior das minas. Muitos, inclusive, devido ao longo tempo dentro da água e abaixado nas minas, acabavam falecendo por hipotermia ou com membros atrofiados. Portanto, a sociedade colonial deixou rastros no setor econômico, político e social que podem ser percebidos até hoje. Porém, a estrutura social se modificou. Pode-se perceber que na atualidade vivemos uma sociedade considerada democrática sem o uso da mão de obra escrava, além de que houve a queda na produção da cana-de-açúcar e na extração de minério. Então, gente, na aula de hoje era isso. Eu queria trazer esse breve resumo, mostrando esses aspectos, essas características da sociedade do Brasil colonial. Caso alguém tenha alguma dúvida ou alguma curiosidade sobre esse tema, entre em contato comigo que eu vou procurar ajudá-los da melhor forma possível. Tá ok?